Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal Jamprem, da Escola Uma Universidade, e eu espero que esse programa agora te encontre com vitalidade, saúde do corpo, saúde da mente, carisma e poder pessoal. Esse é o segundo programa onde eu vou abordar o tema poder pessoal. No primeiro programa, eu conversei contigo como nós damos o nosso poder, o nosso carisma, a nossa vitalidade e a nossa saúde a outras pessoas, a outras situações. E eu escrevi uma lista aqui, inclusive, que será como uma revisão do último programa, mas é também uma matéria nova, uma conversa nova. Eu coloquei o que ajuda a nós mantermos o nosso poder pessoal. O primeiro, estabelecermos limites físicos e limites emocionais. Eu até conversei contigo sobre um mantra que diz: eu estou aqui para mim. Eu nasci nesse lindo planeta para mim. Eu ajudo a todos, mas eu não assumo ninguém. Eu não mimo ninguém. Eu reencarnei aqui para mim amar, para mim trabalhar, para mim evoluir, para mim ter maturidade, plenitude, porque eu estou aqui para mim. Quando nós fazemos esse mantra, eu estabeleço um limite e mentalizo. Eu abro mão das notícias ruins, eu abro mão das fofocas, eu abro mão das expectativas alheias, eu abro mão das críticas que não são construtivas e você vai abrindo mão. Então, o que ajuda eu manter o poder pessoal? Estabelecer limites físicos, emocionais, comportar-se de maneira proativa, ou seja, o mundo reage a mim e não eu fico reagindo o tempo todo ao mundo. Isso não tem relação com ego, tem relação com liderança, com carisma, com a certeza de que eu posso oferecer algo ao mundo. O mundo reage a pessoas como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como Leonardo Boff, como Nelson Mandela. Um outro ponto que eu ensinei é sabermos perdoar, ainda que não seja com o coração, mas perdoe com a cabeça, porque você fecha portas. Eu dei até o exemplo de um sujeito chamado Steve McDonald, que ele ultrapassou uma situação dificílima. Ele era um policial que foi baleado e ele ficou de pescoço para baixo, paralítico, mas ele resolveu não dar poder pessoal para aquele que o baleou. Não, ele assumiu perdoar e continuar a própria vida. E ele dá palestras por toda a América do Norte falando do poder do perdão. Eu sei que isso é muito difícil, mas eu insisto em dizer: quem disse que é fácil? Agora ele poderia escolher viver no ódio, na retaliação, na guerra, mas escolheu perdoar. O que não ajuda é nós ficarmos colocando nosso poder pessoal no trânsito, nas notícias ruins, no nosso envolvimento afetivo, no nosso trabalho. Tudo isso deve reagir a você e não você reagir a tudo isso. Agora, escolher guardar rancor, escolher guardar raiva, escolher guardar ressentimentos, eu rascunhei tudo isso aqui, isso estraga a nossa vida, isso limita a nossa vida. Pois bem, essa é uma revisão do programa anterior. Agora eu quero falar com você hoje sobre um outro elemento que é fundamental para nós mantermos o nosso poder pessoal e para quem perdeu, desenvolver, que é a ideia de não sinta pena de você mesmo, não sinta pena de você mesma. Nós acreditamos muitas vezes que os nossos problemas são maiores do que os problemas de todo mundo.
Interessante isso, porque essas Paralimpíadas muitas vezes fazem nós olharmos para os nossos problemas e diminuirmos os mesmos. Em alguns momentos, vemos pessoas nas revistas como caras, ricos e famosos e achamos que nossos problemas são grandiosos. Na realidade, problemas todos têm. Como enfrentamos os mesmos é que faz a diferença. O teu problema não é nem grande e nem pequeno, ele é teu. Não se compare com ninguém, mas não tenha autopiedade. E não ache que teus problemas é maior do que de outras pessoas. Algumas outras pessoas pensam assim, um sem número de pessoas, eu não tenho sorte. Outras pensam, os problemas parecem se acumular mais rapidamente em mim do que nos outros. Outros ainda pensam, eu acho que o mundo está contra mim. Outros ainda acham que eu não sou tão abençoado como uma outra pessoa. E essas pessoas se queixam de novo e de novo e de novo. Elas caem numa armadilha que consome de forma absoluta a nossa energia, que é exatamente a armadilha de sentirmos pena de nós mesmos. É claro que tudo isso é humano. Eu sinto, você sente, são momentos da vida que isso pode acontecer, mas o dificultoso é a persistência nessa energia. Um outro ponto terrível da autopiedade é quando nós não encaramos os nossos desafios da vida porque já achamos que somos derrotados. Eu não tenho força para isso, eu não tenho tempo, eu não tenho condição financeira. Como nós desistimos de elementos que muitas vezes têm relação com o nosso Dharma, com o nosso caminho. Tu deve estar pensando assim, mas Otávio, o que tu entende como caminho? Eu entendo a mesma visão que Mestre Jung, ou que Buda, ou que Osho, que todos nós caminhamos em busca da plenitude, que o único sentido da nossa vida é sermos plenos, não é ser o melhor, longe disso, não é viver de aplausos, nem ser o mais rico, nem ser o mais bonito, não é isso, mas ser pleno, ser você plenamente. Quando você nasce, na tua infância, na tua adolescência, na tua meia-idade, na tua terceira idade, ser pleno no amor, na dor, no ganho, na perda, no elogio, na crítica, ser pleno no prazer e na dor. E essa plenitude tem muita relação com você viver o teu caminho, o teu Dharma, mas a autopiedade faz com que muitas vezes eu diga, eu não tenho força para isso, eu não vou conseguir, ou se eu for uma pessoa, se eu me tornar uma pessoa derrotada, todas vão zombar de mim. E derrotas todos, absolutamente todos, passam na vida. O problema de você sentir pena de você mesmo, de você mesma é, primeiro que isso é uma absoluta perda de tempo, ficar se preocupando em se diminuir, em sentir pena de nós mesmos. Você gasta muita energia mental, muita energia física, e sentir pena não significa que você vai ter uma atitude para mudar uma situação. Só sentir pena não adianta nada. O que é que tu vai fazer para mudar isso? Depois, sentir pena de nós mesmos leva a emoções absolutamente negativas, consome o nosso carisma, a nossa vitalidade, consome a nossa plenitude também. Depois, isso pode se tornar uma profecia autorrealizável, ou seja, eu não sirvo para nada. A própria existência pode escutar isso e acaba tirando de ti a tua força. Eu não consigo tal coisa. Ok, a existência escuta e tu acaba não conseguindo mesmo. Sabe que eu gosto muito do Paulo Coelho, da pessoa, eu acho que o Paulo Coelho é uma das pessoas mais autênticas que eu já conheci na minha vida. E o mais bacana, ele não faz papel de guru, porque eu conheço muita gente que é guru, que é mestre, e não faz papel de guru, mesmo sabendo que as pessoas adoram um guru de meia tigela, um guru falso. Tem até na Netflix uma série, um filme da Netflix que é com Anthony Hopkins, que é um grande motivador, e o nome
Esse filme com Anthony Hopkins é Eu Não Sou o Seu Guru, mas ele é um guru, porque aquele que diz que não é um guru, esse é um guru de verdade. Eu vejo isso muito pela Monja Coen, quando ela fala que ela não é um mestre, mas ela é, eu posso dizer de fora. E o Paulo Coelho, ele diz assim, ele tem aquela frase, o universo conspira a teu favor. Conspira muitas vezes nos diminuindo, nos criticando, fazendo com que percamos algumas coisas. O universo conspira com o nosso ser, com a nossa alma, não com o nosso ego. Mas quando eu digo assim, eu não sirvo para nada, eu sou um coitadinho, eu não tenho sorte, nada dá certo, ok, o universo conspira a teu favor. E o universo pode fazer com que tudo isso se torne realidade de verdade. Sentimentos de autopiedade podem te diminuir de verdade. Uma outra situação, esses sentimentos de autopiedade deixam ou fazem você não aproveitar tantas bênçãos que a vida pode dar para você. Às vezes, se sentar numa árvore, sentir a brisa da árvore, eu moro no litoral, então de estar andando na praia, ou quando eu tenho minha casa em Visconde de Mauá, no mato, de poder ver os pássaros voando, isso para mim é profundamente abençoado. Estar com a Ananda para mim é profundamente abençoado. Então, agora se eu me acho um tadinho, um não merecedor, pronto. Uma outra situação que a autopiedade complica muito na minha vida é que ninguém quer se relacionar com pessoas que só se queixam, com pessoas que só criticam e com pessoas que se diminuem o tempo todo. Volto a repetir, poder pessoal tem relação com carisma, tem relação com despertar o teu herói. Você sabe que a partir desse ano de 2016, a partir de novembro aproximadamente, eu vou estar lançando um grupo online, uma espécie de terapia, uma alavanca de consciência online que vai se chamar O Poder dos Mitos. E um dos nossos mitos é o mito do guerreiro. Nós vamos falar de outros mais para frente. E o guerreiro, já vou antecipar para você, é aquele personagem do Coração Valente, do filme do Mel Gibson. É alguém que vai atrás, que tem confiança, ele perdeu a mulher, ele perdeu o filho, e ele não vai se autopiedar por causa disso. Não, ele continua, ele estufa o peito, ele respira fundo e ele vai em frente. E mesmo passando pelas maiores dificuldades possíveis e imaginárias, lógico, ele chora, ele sente dor, mas ele persiste nisso. Eu mesmo muitas vezes tenho vontade de desistir do meu trabalho com bichos, não é? Mas é porque a gente vê tanta maldade com bichos, tanta maldade com a natureza, tanto líderes, seja em qual governos, estado, prefeituras, governos federais, que não fazem absolutamente nada pelo planeta, nada pelos animais, e quando fazem um tiquinho para se exibir. E eu vejo essa dor da vontade de desistir, ou seja, eu digo, vou desistir, mas não, continua. Aliás, algumas opções para nós não nos diminuirmos faça algo por alguém, ajude uma pessoa. Quando eu vou visitar lá em Abadiano, João de Deus, eu vejo tantas pessoas precisando de ajuda, e quando nós ajudamos, quando nós servimos, nós nos sentimos tão bem. É o nosso poder pessoal bem utilizado. Poder pessoal não para dominar os outros, mas poder pessoal para poder fazer o bem. Faça gestos de gentileza. As pessoas realmente fortes, elas são gentis, elas são amorosas. Faça algo dinâmico também. Atividade física aumenta muito o nosso poder pessoal. E sentimentos de autopiedade, eles nos levam as pessoas não respiram direito. Isso conduz à depressão. Eu tenho uma teoria junto com José Ângelo Gaiarsa, junto com William Reich, junto com grandes pensadores, de que a maior causa da depressão é as pessoas não saberem respirar profundamente. Ninguém diz isso. Ninguém assim
mais famoso. Ninguém diz na TV assim, respira fundo, puxa o ar. Tem um mundaréu de pessoas falando sobre depressão, mas ninguém fala da respiração. Mas as pessoas que se diminuem, elas não conseguem respirar, elas têm a vida piorada dia após dia. Coisas ruins acabam acontecendo com essas pessoas porque elas vibram que as coisas ruins vão acontecer. Elas pensam assim, as coisas boas, as bênçãos só acontecem com outras pessoas. Essas pessoas também vão perdendo a energia vital porque se diminuem e não sabem lidar com os menores problemas, e a cada dia que passa a capacidade das mesmas em lidar com problemas diminui. Então olha que interessante, poder pessoal é não tenha autopiedade. Troque a autopiedade pela gratidão. Quando tu começa a agradecer, o agradecimento, que é o Lair Ribeiro que fala sobre isso, que nós agradecermos é como se fosse um termostato na nossa relação com o universo, ou seja, quando nós agradecemos, o universo diz, ele está agradecendo, então eu vou mandar mais bênçãos para ele, para ver se ele vai continuar agradecendo. E tem aqui anotado, quando você se diminui, você perde todo o teu poder pessoal, como eu já te disse. Agora, se você conseguir ser uma pessoa mais realista, não se diminuir tanto, saber, claro, que você tem os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, isso é extraordinário. E o que não ajuda em relação a você aumentar a tua autoestima é permitir que acreditar que a tua vida é pior que das outras pessoas. Isso não te ajuda em nada. Deixar-se dominar por pensamentos negativos não te ajuda em nada. Manter-se passivo diante de situações que você deve persistir. Eu falei isso no programa anterior. Não desista, tenha disciplina, segue em frente. Chega no final da vida e diz assim, ok, eu não consegui, mas eu tentei. Eu me esforcei. E finalmente, não ajuda nada você ficar concentrado ou concentrada naquilo que você não tem. Gratidão, olha aquilo que você tem, reflete naquilo que você tem. E para fechar esse assunto, eu quero que você faça essa última reflexão. Como que funciona para você essa questão da autopiedade? Não sei se você já pensou nisso. Faz uma reflexão.